O Campeonato Brasileiro está de volta depois de uma paralisação pro Fluminense de 15 dias. E volta num jogo importantíssimo. Juventude e Fluminense lá em Caxias do Sul, nesse domingo. Tudo que você precisa saber sobre esse jogo de 6 pontos, você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor pra gente continuar crescendo e comente aqui embaixo também o seu palpite de resultado e quem faz os gols pro jogo, no jogo de hoje. Fluminense joga contra a equipe do Juventude hoje lá em Caxias do Sul. O jogo é às 4 da tarde, porque tem transmissão da Globo, né? Globo e Premier transmitem Juventude e Fluminense, mas você sabe, a sua transmissão não começa 4 horas na hora que você ligar a TV para ver o jogo. Começa 2 horas antes. Eu, Fio, Lessa e Cauã Tinoco e mais um repórter também que foi contratado por nós para estar lá em Caxias do Sul, o Gustavo Lousada, vai estar com a gente, vai estar direto lá de Caxias do Sul e a gente, claro, com toda aquela resenha, aquela troca de ideias maneira, projetando escalação, possíveis mudanças do Mano Menezes e tudo mais ali no nosso pré-jogo a partir das 2 às 4, transmissão, tá? Com o Gustavo lá de Caxias, mas com a nossa equipe completinha também, fazendo toda a transmissão e, claro, o pós-jogo também aqui. Então, vem assistir com a gente. O jogo contra o Juventude é o seguinte, o retrospecto do Fluminense contra a equipe de Caxias do Sul, ele é muito interessante, né? Porque são 31 jogos, 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. A única questão é, eles só venceram uma vez aqui, a gente só venceu uma vez lá, foi lá em 2005. Nunca vencemos no Alfredo Jaconi, exceto dessa vez em 2005. Tá na hora de cortar isso. A última vez que a gente foi lá, resultado ruim, 3-2. A gente até achou um resultado ok, né, quando saiu de lá, mas foi o jogo de ida que eliminou a gente na Copa do Brasil nesse ano. Normalmente, inclusive, jogar lá no Alfredo Jaconi tem sido um problemaço para a equipe do Fluminense. Mas a gente começa não só falando desse jogo em específico, mas falando da importância deste jogo para o Campeonato Brasileiro como um todo. Você olha a tabela do Campeonato Brasileiro e você vê uma parte de baixo ainda muito embolada. O Fluminense conseguiu uma reação impressionante. Dos últimos 5 jogos ganhou 3, empatou 1, só teve uma derrota. É uma sequência com o Mano Menezes que de fato é impressionante, só uma derrota desde que ele assumiu dentro do Brasileirão. E dito isso, com isso tudo, o que o Fluminense está fazendo? Brigando para não cair, porque antes não estava nem brigando. O Fluminense é 16º com 27 pontos. Os resultados desse sábado foram mais ou menos. O Vitória ter ganhado do Atlético Goianiense foi um resultado ruim pra gente, possibilitou o Vitória a chegar à 17ª posição com 25 pontos, bota o Vitória ainda na briga. O empate do Atlético Paranaense com Fortaleza, dava pro Fortaleza ter ganhado, né, pra ajudar mais a gente, mas a vitória do Botafogo contra o Corinthians deixa a gente, tricolor, puto, mas a gente fica feliz porque o Corinthians perdeu e a gente não começa essa rodada dentro da zona de rebaixamento, né? A gente poderia começar aqui o nosso jogo hoje, essa rodada pra gente, dentro do Z4, o Corinthians teria passado a gente. Então a gente tem essa tranquilidade. A gente olha pro Z4 hoje e vê 2 pontos de diferença que a gente tem 2 jogos a menos. A questão é que esses jogos a menos, eles precisam se traduzir em pontos. E é muito interessante, vou até botar a tabela aí na tela, quando a gente olha a possibilidade, por que eu falei em jogo de 6 pontos, né? Eu sei que tem gente que tem nervoso só de ouvir esse termo, porque não, o jogo não vale 6 pontos, o jogo vale 3, né? Só que 3 pontos que o Fluminense ganha, a gente sonha aqui com uma vitória, a gente vai botar o Fluminense com 30, o Juventude com 29. A gente vai ultrapassar o Juventude, a gente vai abrir 5 pontos de diferença pro Z4, com um jogo a menos ainda, que seria um jogo em casa. A gente vai botar pelo menos um time entre a gente e o Z4, porque a gente ganharia o Juventude, passaria o Juventude, sendo que Criciúma e Grêmio tem jogos muito chatos. O Criciúma pega o Palmeiras fora e o Grêmio pega o Red Bull fora, que tá nesse contexto também, doido pra se livrar. Então a chance é muito grande, na verdade, da gente, se ganhar o Juventude, ocupar a 13ª posição. Não passaria Atlético Paranaense ou Bragantino, porque o saldo é uma diferença muito grande.
E aí a gente sonha com isso tudo, mas é um jogo muito difícil. Sonhamos com toda essa questão. Se a gente perder o jogo, por que é 6 pontos? Porque se a gente perder, não só a gente não vai passar o Juventude, abrir esses 5 pontos de diferença, como o Juventude vai abrir 7 pontos de diferença para o Z4. Então é um jogo que é muito importante pra gente dentro do Campeonato Brasileiro quando se analisa a tabela. É um jogo difícil, é um jogo chato, a gente sabe que jogar em Caxias do Sul, principalmente no Alfredo Jaconi, não é uma tarefa fácil em nenhuma época da história. A gente tem visto, inclusive, o próprio desempenho da equipe jaconeira, né? Como eles chamam lá por causa do Alfredo Jaconi. Tem sido muito bom dentro de casa, então a gente sim vislumbra que pode ganhar, mas sabe que a missão é complicada. O objetivo agora dessa vitória, e com a vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa também, que a gente conquistou um pouco antes dessa paralisação, é a gente não pensar no Brasileirão enquanto estiver jogando a Libertadores. E na quarta-feira tem um jogo importantíssimo de Libertadores. Óbvio, no final de semana que vem tem Botafogo, é clássico, tentar tirar e travar o título deles, enfim, beleza, todo esse contexto. Mas se a gente quiser não ligar pro Brasileirão no próximo sábado, ter essa opção, a gente precisa ganhar do Juventude hoje. O Fluminense vem numa boa sequência e pode conseguir a vitória. Como? Vamos ver agora no Bola e Campo. Vamos lá. Vamos botar as escalações, ou as prováveis escalações aí na tela. Uma equipe do Fluminense com poucos desfalques, poucas mudanças. Olha, há muito tempo que a gente não via o Fluminense, ou o treinador, né, do Fluminense, armar o time com tanta tranquilidade para escolher os jogadores. Está aí na tela a provável escalação, ou as prováveis escalações de Fluminense e Juventude. No gol do Fluminense, provavelmente o goleiro Fábio. Quer dizer, esse é provavelmente só se uma hecatombe acontecer, né? Né? Enfim. Na lateral direita, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos na zaga, com Marcelo na lateral esquerda. E sim, deve ser o Marcelo. Gabriel Fuentes começa provavelmente no banco. No meio de campo, Facundo Bernal, Martinelli e Nonato brigam por 2 vagas, né? Eu apostaria mais no meio de campo começando com Bernal e Martinelli. Nonato como opção no banco de reservas. Oferecem coisas diferentes, né? Mas no último jogo a gente viu o Fluminense formando por várias vezes uma espécie de triângulo aqui, né? Entre Bernal, Nonato, né? Não era o Martinelli, e o Ganso. Normalmente nesse formato aqui, tem um vídeo inclusive falando de questões táticas do Fluminense com a equipe do Mano Menezes, né? Com a equipe do Mano Menezes está jogando também, né? A marcação com 4 na frente, enfim, dá uma olhadinha, tem um vídeo bem legal aqui no canal. Tem, enfim, provavelmente Bernal e Martinelli, ou Nonato, Ganso, Arias Serna e Cauã Elias. A gente tem novidades, né? Novidades de retorno. Germancano viajou, vai pro jogo, ao que tudo indica, no banco de reservas, porque o Cauã Elias não perderia a posição também dessa maneira, vem executando bem, né? Até para poder não jogar essa pressão gigantesca para cima do Germancano. Outra novidade, se é que dá pra gente chamar assim, é o Vitor Hugo. Vitor Hugo, volante. Vitão ou Vitor Hugo? Vamos de Vitor Hugo, né? Vamos de Vitor Hugo. Volante relacionado para a partida, viajou para Caxias do Sul. O Matheus Reis, atacante, também viajou, mas esse deve ser um dos que deve ser cortado ali. Novidade no sentido negativo, né, de que não viajou. O Antônio Carlos, por um problema pessoal, não é uma questão pessoal que ele precisava ficar no Rio de Janeiro para resolver. O Terãs e o John Kennedy. O Terãs não surpreende mais ninguém, né? Mas o John Kennedy, uma surpresa por opção técnica, por escolha do Mano Menezes, ele preferiu nem levar o John Kennedy para o Caxias do Sul. Ou seja, o John Kennedy hoje está atrás não só do Cauã Elias e do Germancano, mas do Matheus Reis e de outros jogadores que também viajaram lá para Caxias. Tem um vídeo aqui ao longo da semana também falando sobre a situação do John Kennedy. Vamos pro Juventude, que vem de eliminação na Copa do Brasil, né, com ferro fere, com ferro será ferido, foi eliminado com um gol no finalzinho contra o Corinthians no meio da semana, um jogo cansativo para eles, tiveram que se defender durante 45 minutos, tomaram o gol só no último minuto, então um cansaço gigante que ainda se transformou num perrengue para voltar
O Juventude teve problemas para voltar para Caxias do Sul por conta do aeroporto, ficou em São Paulo a quinta-feira inteira, só chegou na madrugada de quinta para sexta, ou seja, não treinou na quinta, provavelmente não treinou direito ali na sexta-feira, então Jair Ventura pode ter dificuldades até mesmo de última hora para poder escalar o time lá no Alfredo Jaconi. Se ele não tiver dificuldade, o provável time do Juventude é o seguinte: Gabriel no gol, goleiraço Gabriel. Na lateral direito, João Lucas. A zaga com Zé Marcos e Danilo Bosa. Na lateral esquerda, Alan Ruschel. O meio de campo tem duas possibilidades. Vamos na primeira, que é a forma como ele vem jogando, ok? Que é num 4-3-3. Ronaldo é um volante ex-Flamengo, também passou pelo Bahia. Na época do Flamengo ele batia de uma maneira inacreditável. Ronaldo e Jadson, aquele ex-Fluminense mesmo. Nenê, aquele ex-Fluminense mesmo. Jogando no meio de campo, aquele meio atacante, né? Com o Eric Farias numa ponta, Lucas Barbosa na outra. E o Gilberto, aquele ex-Bahia, ex-Cruzeiro, ex-Vasco, ex um monte de time de São Paulo, jogando no comando de ataque. A outra possibilidade é o Jair Ventura sacar o Eric Farias, né, que não é aquele, o comentarista da Globo, sacar o Eric Farias a um pontinha e botar o Luiz Oyama compondo aqui mais um meio de campo com 3 meio-campistas, e aí você teria um 4-4-2. Essa mudança daria mais, né, presença defensiva para o Juventude. Pro Juventude não sei se é interessante o empate, mas são os testes que o Jair Ventura tá sendo, né, obrigado, de certa maneira, a fazer no Juventude, por até uma situação que eu falei, né? A gente precisa botar o Juventude nessa briga do rebaixamento, porque eles vêm numa sequência ruim, apesar da sequência boa no início do Jair Ventura. Eles vêm de uma sequência no Brasileirão, onde perderam pro Internacional, aí venceram o Atlético Paranaense, mas perderam pro Lanterna Atlético Goianiense, perderam pro Internacional de novo, né? Teve ali porque tinha jogo atrasado, empataram com o Cuiabá. Então, assim, é uma sequência ruim. O Juventude vem caindo um pouco na tabela. Então, o treinador começa a ter que mudar uma coisa, ter que mudar outra, já não tá tão satisfeito, e numa dessas mudanças pode até se complicar. Então, ou o Juventude vem com 3 atacantes, com o Eric Faria e com o Lucas Barbosa, né, nas pontas, ou vem com 4 no meio de campo, tendo o Luiz Oyama como volante, né, um terceiro homem de meio de campo. Esse é o provável Juventude pro jogo de hoje. Lembrando, tá? Como eu falei, o Fluminense tem de lesionados só, além do Lelê, né, que tá fora a temporada inteira, Diogo Barbosa e Ignacio, que já estão até começando ali o seu processo de volta já. Então só esses dois ali que estão fora. Em relação à suspensão, o Fluminense também não tem desfalques de suspensão para essa partida. Pode ter pro jogo contra o Botafogo. Diogo Barbosa tá fora do jogo, né, como eu falei. Felipe Melo e Marquinhos estão no banco de reservas, são esses os que estão pendurados, né? Então, se tomarem um cartão amarelo, não jogam contra a equipe do Botafogo no próximo sábado. Só tem 2 ali que viajaram, os 2 estão no banco. Vamos ficar de olho nisso também. Seguinte, se você tiver algum palpite legal aí colocado aqui embaixo, quiser de repente ir nesse palpite, acreditar bastante nele ali e tal, pode dar uma passada lá na KTO. KTO, uma casa de apostas que eu julgo que tem odds interessantes para você, e claro, sempre lembrando para você jogar com responsabilidade, apostar aquilo que você pode perder, né? É aquele negócio que só é para ser divertido, né? Se não for divertido, meu amigo, aí perde a graça. Lá na KTO é o seguinte, tá? Juventude Fluminense tá pagando 2,57. Fluminense é considerado favorito, tá? Nesse jogo, Fluminense sendo considerado favorito. Uma coisa que dá para poder considerar para essa partida é a possibilidade do Fluminense fazer um gol. Fluminense fazendo um gol no primeiro tempo. Tem o Fluminense fazendo um gol que tá pagando 1,36, mas tem o Fluminense fazendo um gol na primeira parte. O Fluminense tem ido muito bem nos jogos no primeiro tempo, tem feito uma quantidade, produzido quantidade de chances de gol também quando tem a presença na área. Enfim, Fluminense fazer um gol no primeiro tempo tá pagando 2,2. Vou nessa aposta aqui, vou botar R$20 e, claro,
torcer para mais um gol do Fluminense no primeiro tempo, ter 2 motivos, né, para poder torcer pro Fluminense. E outra situação também, que acaba acontecendo muito, tá? Enfim, não vamos torcer para isso, mas o cartão amarelo pro Ganso é uma coisa que acontece constantemente, né? Tá pagando 2,75, então enfim, vai lá. É uma coisa que infelizmente acontece em quase todo o jogo. Tem alguns odões aqui, né? O resultado correto 2-1 pro Fluminense, tá pagando 11, se foi daquele resultado correto. Tem alguns aqui, Cauã Elias marcar a qualquer momento, um golzinho do Cauã Elias. Vamos lá, mais R$10 num golzinho do Cauã Elias. Tá 3,55 a odd para ele fazer um gol. Se for apostar lá na KTO, usa o cupom JORNADA, tá? Quando você fizer o teu cadastro, cupom JORNADA te dá 20% de free bet, te dá 20% de bônus. Vamos lá, a arbitragem da partida será do senhor Flávio Rodrigues de Souza, árbitro conhecido ali por ser arrogante, etc. Eu sempre critico ele aqui. Aí é aquela história, né? Apesar de eu criticar ele como um árbitro que eu não gosto, um árbitro ruim, ele é um árbitro que nos últimos jogos que ele apitou do Fluminense não tem apitado mal. Atlético Mineiro 0, Fluminense 2, ele apitou agora, há pouco tempo, né? O jogo lá no Mineirão, que a gente ganhou. A derrota pro Vitória e pro Botafogo. A derrota pro Vitória é engraçado, né? A derrota pro Vitória em casa e a derrota pro Botafogo lá no Engenhão foram jogos que ele também não vi problema contra o Fluminense. Na verdade, esse jogo contra o Botafogo até teve um pisão ali do Martinelli, que ele poderia ter dado vermelho. O jogo contra o Coritiba, ano passado, também ele acertou no pênalti marcado. Então, assim, não é um árbitro. É um árbitro que eu não gosto, mas não gosto pelo geral. Os jogos do Fluminense, ele não tem tido tanto problema com a gente, não. Então é isso, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo se você gostou do vídeo, dá aquela inscrição aqui marota no Raiz Tricolor e 2 horas a gente tá junto aqui na abertura do pré-jogo do Jornada KTO 1902, que também é transmitido aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!